O Triângulo de Bennington é um dos mistérios mais intrigantes e sombrios da história dos Estados Unidos. Localizado no estado de Vermont, esse triângulo imaginário ganhou fama entre os anos de 1945 e 1950, quando uma série de desaparecimentos inexplicáveis começou a acontecer. Pessoas de diferentes idades, profissões e personalidades simplesmente sumiram sem deixar rastros. Nem corpos, nem pistas concretas foram encontrados. O caso permanece um dos maiores enigmas do século XX. O nome Triângulo de Bennington foi criado pelo escritor Joseph Citro, que estudava lendas e histórias de terror do estado de Vermont. Ele comparou os desaparecimentos misteriosos dessa região com o famoso Triângulo das Bermudas. A área do triângulo cobre uma região montanhosa que inclui partes da Floresta Nacional de Green Mountain e o Monte Glastonbury, local considerado místico pelos nativos americanos da região. Para eles, essa montanha era um lugar amaldiçoado, onde estranhas energias circulavam. Eles evitavam passar por lá, acreditando que era um território onde coisas ruins aconteciam. O primeiro caso registrado foi o desaparecimento de Mid Rivers, um guia experiente de caça e pesca. Ele conhecia aquelas terras como a palma da mão. Mas em novembro de 1945, simplesmente desapareceu durante uma caçada. Estava com um grupo, mas acabou se afastando alguns metros à frente. Quando o grupo alcançou o ponto onde ele deveria estar, Midi já não estava mais lá. Foram feitas buscas intensas por dias, mas nem sinal dele foi encontrado. Um homem acostumado com a floresta, desaparecendo sem vestígios, foi o início de uma sequência macabra. 5 anos depois, em dezembro de 1946, o caso mais famoso ocorreu. A jovem estudante Paula Weldon, de 18 anos. Ela saiu para uma caminhada em uma trilha conhecida chamada Long Trail, perto de Glastonbury Mountain. Muitas pessoas a viram iniciar sua caminhada, inclusive alguns caminhantes que a reconheceram, mas quando caiu a noite, ela não voltou para o dormitório da universidade. Buscas foram feitas por semanas, envolvendo centenas de voluntários, policiais e até o Polícia Federal norte-americana. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal, absolutamente nada foi encontrado. O desaparecimento de Paula se tornou um dos casos mais misteriosos e discutidos do Triângulo de Bennington. O terceiro desaparecimento ocorreu em 1949, com James Tedford, um veterano de guerra. Ele estava viajando de ônibus, voltando de uma visita à família. Testemunhas afirmam que ele foi visto sentado em seu banco até a última parada antes de Bennington. Porém, quando o ônibus chegou ao destino, James simplesmente não estava mais lá. Suas bagagens estavam no bagageiro, mas o homem havia sumido. Nenhum passageiro viu ele levantar ou sair do ônibus. Esse caso aumentou ainda mais as especulações sobrenaturais em torno da região. No mesmo ano, em outubro, uma criança de apenas 8 anos chamada Paul Jepson desapareceu. Ele estava brincando perto da fazenda de seus pais quando, de repente, sumiu. Cachorros farejadores seguiram seu cheiro até a entrada de uma trilha da floresta, mas depois o rastro simplesmente desapareceu. A mãe relatou que o garoto estava fascinado pela floresta. Sempre falava em explorá-la. Para muitos, o desaparecimento dele pareceu um chamado irresistível da Montanha Misteriosa. Poucos dias depois, outro caso. A senhora Frida Langer, de 53 anos, ela estava acampando com a família e decidiu fazer uma caminhada
com o primo. Em determinado ponto da trilha, ela caiu em um riacho e decidiu voltar para o acampamento a fim de trocar de roupa. O primo continuou caminhando, esperando encontrá-la mais tarde. Mas Frida nunca chegou ao acampamento. O caso dela foi diferente dos outros, porque meses depois seu corpo foi encontrado em uma área que já havia sido vasculhada diversas vezes. O corpo estava em decomposição avançada, mas nenhuma causa de morte pôde ser determinada. Esse detalhe deixou o mistério ainda maior. Esses 5 desaparecimentos ocorridos em apenas 5 anos fizeram com que o Triângulo de Bennington entrasse para a lista dos maiores enigmas sobrenaturais da história. Teorias começaram a surgir de todos os lados. Alguns acreditavam em sequestros, outros em serial killers, mas nada foi provado. Há quem diga que forças sobrenaturais estão em ação naquela montanha. Alguns relacionam os desaparecimentos a portais dimensionais, que engoliriam as pessoas sem deixar rastro. Outros acreditam em lendas indígenas que falam sobre criaturas misteriosas que habitam Glastonbury Mountain, como o homem selvagem, uma espécie de monstro das florestas. Há também teorias mais racionais, como o fato de a região ser montanhosa, de difícil acesso, com muitas trilhas perigosas e animais selvagens. Porém, o que intriga é a ausência de qualquer vestígio de roupas, ossos ou objetos pessoais. Nem mesmo os cachorros treinados conseguiam rastrear os desaparecidos. Essa ausência total de pistas faz com que, até hoje, o caso seja considerado um mistério sem solução. O Triângulo de Bennington continua sendo um tema de fascínio para investigadores paranormais, escritores e curiosos. A floresta e a montanha Glastonbury ainda carregam essa aura de mistério e medo. Mesmo depois de tantas décadas, pessoas que visitam a região afirmam sentir uma energia estranha, como se a natureza ali escondesse segredos obscuros. O fato é que, até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as vítimas. Se foram tragadas pela natureza, vítimas de algum criminoso, ou se caíram em um mistério além da compreensão humana, o Triângulo de Bennington permanece como um dos maiores casos de terror real do passado.